Marcos 14, a partir do verso 12. Diz assim a bendita palavra de Deus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. E quando estavam comendo sentados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo, que um dentre vós, que come comigo, me trairá. Então eles começaram a se entristecer e a dizer-lhe um após o outro: sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra e pedimos: ajuda-nos, Papai. Ajuda-nos a ouvirmos a voz do Espírito Santo. Ajuda-nos a compreendermos as Escrituras e nos ajuda, Pai, a praticarmos aquilo que o Senhor quer tratar e operar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, muito obrigado. Irmãos, nós vamos tratar hoje da última Páscoa, ou da ceia do Senhor. Essa vai ser uma mensagem em 2 partes. Hoje então a parte 1, semana que vem parte 2. Por quê? Porque justamente a ministração da Santa Ceia é de alto preço, de muito valor para todo cristão que se diz reformado. É muito instrutivo tudo que nós aprendemos com essa ordenança que Jesus nos deixou, ou esse sacramento. Então, por isso, parte 1 e parte 2. Vocês devem saber que esse fato histórico, esse momento da história do cristianismo e da história da humanidade, tem sido já há muito tempo uma das imagens mais retratadas pelos artistas, pintores, né? Para quem gosta de arte, história da arte, Leonardo da Vinci, é famosa a pintura, está lá no Museu do Louvre, e tantos outros, cada um do seu jeito, interpretando, mas de fato é um evento do cristianismo que foi muito retratado. Antes de nós irmos para os detalhes do texto, se faz necessário então que a gente fale um pouco de um contexto histórico e teológico. Porque o texto começa no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em algumas Bíblias fala os pães ázimos, que é a mesma coisa, o pão sem fermento. Sabe que o pão do judeu é aquele pãozinho sírio, né, que é bom de fazer o tal do Beirute, aquele sanduíche. Mas então, aqui o texto continua e nós vemos que eles estão falando da refeição, ou os preparativos para a refeição da Páscoa. Para quem já assistiu aquele filme, o Príncipe do Egito, né, fica mais fácil imaginar essa cena. E para quem já leu também, o Êxodo também fica fácil. A Páscoa, então, era para os antigos judeus, e para os judeus de hoje em dia, uma refeição que comemora anualmente um momento de uma definição muito importante na história de Israel. É a festa mais santa do ano judaico, de todo o calendário judaico, é a festa mais santa. Um jantar cerimonial que reconta a história do Êxodo. Os judeus, então, eles celebram na Páscoa o livramento do Senhor no Egito. Lembrando o que foi esse livramento, talvez você se lembre, foi quando Deus enviou uma praga final, definitiva, contra Faraó, a derradeira,
que foi a morte dos primogênitos, aqueles filhos que nasceram primeiro. Então, naquele momento lá do Antigo Testamento, no Egito, não bastava ser israelita para passar batido disso. Deus deu ordem a Moisés e Moisés avisou o povo. Moisés falou que cada família, então naquela situação, devia sacrificar um cordeiro e aspergir o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, na fachada da porta, como um sinal de fé em Deus. Pois quando viesse a justiça do Senhor, a morte, ela ia recair sobre as famílias, mas não sobre aquelas que passaram o sangue. A morte, a justiça de Deus ia recair, mas não cairia sobre aqueles que confiavam nessa proteção de um substituto, aqueles que estavam guardados pelo sangue do Cordeiro. Então, aqueles que tinham aceitado essa proteção do sangue do Cordeiro, a morte ia dar livre passagem, ia passar por cima das casas, e eles estariam salvos. E daí, pelo fato da morte passar por cima dessa passagem, aí nós vemos a origem da palavra Páscoa, o Pessah, passagem, passar por cima, por alto. Portanto, na casa onde um cordeiro havia sido sacrificado, um menino continuava vivo. Um cordeiro foi morto e o menino continuava vivo. Ele era salvo, esse menino, unicamente com base na fé de um sacrifício substitutivo. Aqui o texto que você leu comigo, ele começa dizendo, no primeiro dia da festa. Isso é importante, porque a festa da Páscoa é comemorada em 8 dias pelos judeus. E olha, judeu é muito bom de festa. As festas deles levam dias. A da Páscoa, então, 8 dias. Então, aqui nesse relato, nessa passagem que você leu comigo, você que tem nos acompanhado na caminhada do Evangelho de Marcos, estamos falando da quinta-feira da semana da paixão de Cristo. A paixão que é o sofrimento. Então é quinta-feira daquela semana. E é o primeiro dia da Páscoa. Nesse dia, nessa ocasião, então, é que os cordeiros eram imolados, eram sacrificados, um animal para cada família. E o cordeiro, ele devia ser comido, consumido dentro dos muros de Jerusalém. Então, também naquela época, pelo evento da Páscoa, muitos peregrinos vinham de várias regiões para justamente comerem essa refeição, participarem dessa festa, celebrar a Páscoa dos judeus. E por isso, então, Jesus e os discípulos, que não eram de Jerusalém, precisavam encontrar um lugar para fazer a refeição. E é exatamente, quinta-feira, é exatamente um dia antes da crucificação e da morte de Jesus. Nós estamos chegando num momento tenso, num ápice dos últimos dias de Jesus. Então, um dia antes da crucificação e da morte. E o que o Senhor Jesus resolve fazer? Ter uma última refeição tranquila com seus discípulos, num lugar reservado. Mas saiba que tudo que Jesus tem feito até então, e ele continua fazendo, é intencional. Ele tem a intenção de ensinar os seus discípulos em tudo o que ele fala e tudo o que ele faz o tempo todo. E Jesus aproveita essa tradição do jantar dos judeus, essa cerimônia judaica, então para explicar o significado da sua morte sacrificial. É isso que ele está fazendo. Jesus, então, no relato de Marcos, ele é ao mesmo tempo o servo sofredor do Senhor e o cordeiro sacrificial de Deus, que vai morrer pelos pecados do mundo, de acordo com a vontade de Deus. A gente encontra esses relatos nos outros evangelhos também. E você sabe que os evangelhos que relatam as mesmas coisas, um completa o outro. Eu quero ler a passagem novamente. A partir desse livro, eu fiz propaganda dele uma vez, do John MacArthur, que é Uma Vida Perfeita, que ele pegou toda a vida de Jesus e compilou nos evangelhos os relatos. E fica de uma forma bem interessante, nos auxilia muito a entender melhor o que você acabou e eu acabamos de ler aqui. Eu vou ler a primeira parte, quando diz que Jesus, ele é o início da última Páscoa e depois Jesus, ele anuncia o seu traidor. Primeira parte, o início da última Páscoa.
Finalmente chegou o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou 2 de seus discípulos, Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: entrem na cidade. Ao entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta: onde é o salão dos hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos em tua casa? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído. Eles saíram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, quando chegou a hora, Jesus chegou e ele e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. E a segunda parte, quando ele identifica seu traidor, diz assim: depois de dizer isso, Jesus estava comendo reclinados, depois de dizer isso, quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber o que ele se referia, a quem ele se referia. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um por um: com certeza não sou eu, Senhor. Respondeu Jesus e afirmou: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu, porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Quem quiser olhar o livro e comprar, fala comigo. A gente indica o link na Amazon depois. John MacArthur, muito bom. Então a situação é essa, da última Páscoa. Nós vemos no texto, em primeira instância, o destaque dos preparativos para a festa da Páscoa. E depois, o anúncio da traição. A soberania de Jesus, irmãos, reflete a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós acabamos de ler que Jesus estava no controle de tudo, de todas as coisas, de todos os eventos, encaminhando tudo para a sua morte. Os preparativos da Páscoa, então, refletem o controle do servo de Deus, que exercia o controle sobre todas as circunstâncias. Nada passa desapercebido, nada sai do controle de Deus. É isso que nós aprendemos. Então, dos versos 12 ao 16, nós vemos a preparação. Essa casa onde vai acontecer a última ceia era a casa da mãe de João Marcos. É a casa dessa mulher que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, onde a igreja primitiva se reunia depois. A descrição é semelhante, mas isso é uma possibilidade bem interessante. Então a gente vê que em cada detalhe, Jesus tem a habilidade de prever e controlar os eventos da semana da paixão de Cristo, do seu sofrimento. Nós vemos então ele enviando os discípulos, esse detalhe do homem, e também ele fala do lugar, na casa em que esse homem entrar, fale, pergunte para o dono, onde está o lugar preparado para o mestre.
E quando ele fala de uma cidade, ele vai lhes mostrar, verso 15, uma grande sala mobiliada e pronta na parte de cima, no andar superior. Aqui em Blumenau, algumas pessoas, na época da Oktoberfest, costumam alugar cômodos, ou até a própria casa, né? Tem o Airbnb, a galera sai de casa e aluga um apartamento para turistas. Mais ou menos isso é o que acontecia na época da Páscoa. Um judeu que tinha condições, ele tinha um cômodo preparado para receber hóspedes, para alugar para os peregrinos, e era uma sala que não tinha muita mobília. Na verdade, um mobiliado aqui significa que eles precisavam do básico. Tapetes espalhados, algumas almofadas e uma mesa, daquela mesa baixinha dos judeus, própria para uma refeição. Essa é a sala que aguardava na parte de cima. Ou no cenáculo, algumas Bíblias falam. Então, nós vemos também que é curioso nesse texto, quando ele fala que eles foram enviados para preparar. O texto usa esse termo no original, preparar, no verso 12, no verso 15 e no 16. Preparar e preparativo, no original, é muito importante, porque fala de tornar pronto, de fazer as preparações necessárias, deixar tudo de acordo, tudo pronto, é o que fala a palavra no original. Também fala de um costume oriental daquela época, de que os reis enviavam pessoas na sua frente para preparar as estradas que eram meio acidentadas, aplainar as estradas antes do rei passar. Olha a importância desse termo, dessa expressão. E também é a mesma expressão no original que fala de preparar as mentes das pessoas para dar ao Messias uma recepção apropriada e assegurar as suas bênçãos. Jesus envia eles para preparar um lugar, mas não à toa. Profeticamente, ele está falando que todo discípulo de Cristo vai adiante, preparando o caminho da sua volta. Eles foram enviados para preparar os corações dos homens. E cada um que se considera discípulo de Cristo é chamado pelo Senhor e enviado para preparar o bom caminho. Então, a refeição da Páscoa ela tinha que ser preparada de um jeito distinto, porque não é uma refeição qualquer. Sabe, eu pergunto aqui para a gente, quais são as datas comemorativas em que eu e você nos assentamos à mesa para celebrar? Se eu perguntar no Natal, todo mundo vai fazer sim, que a gente tem a prática de fazer a ceia do Natal de uma forma distinta, mesa bonita, toalha nova, guardanapos vermelhos. Né? Não vou falar do Papai Noel. Mas é uma data em que a gente capricha mais, a comida é diferenciada. Na igreja nós temos esse privilégio, se Deus quiser, irmãos, esse ano vai ter ceia de Natal de novo na igreja, né? Aquela coisa santa e abençoada, cada um traz um prato, a gente decora, enche de pisca-pisca. A gente faz aquela preparação distinta. Então, alguns no Dia das Mães a gente faz, né? Para quem ama a mãezinha, mãe, eu vou te fazer hoje um churrasco especial, um risoto de camarão, por exemplo, né? Alguns nos dias dos pais, né? Eu acho até prudente aqui na nossa região a gente evitar de almoçar fora nessas datas comemorativas, porque de vez em quando é errado, é muita gente que vai para os restaurantes. Então, é importante quando a gente prepara um ambiente, recebe, uma pessoa se sente honrada. Talvez um aniversário, um café especial que a gente faz. Mas diante da importância da Páscoa, eu tenho para mim que para o cristão, a Páscoa deveria ser tão importante e tão solene quanto o Natal. Ela devia ser muito mais do que trocar ovos de chocolate, simplesmente. Mas louvado seja Deus, porque diante dessa realidade da Páscoa, todo mês nós temos a oportunidade de celebrar a morte e ressurreição de Cristo na Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Porque a Ceia do Senhor não é uma refeição qualquer, ela é a celebração da presença de Deus em nosso meio, trazendo-nos a comunhão com Deus e uns com os outros, alimentando e nutrindo nossas almas. E a Santa Ceia do Senhor também antevê o dia em que nós vamos comer e beber com Cristo no reino do seu Pai. Lembre-se disso, toda vez que você, cristão, participar da Santa Ceia do Senhor. O texto nos mostra que a morte de Jesus é um livramento pascal. Jesus não foi pego de surpresa
pelo seu traidor. Jesus não é um plano B de Deus, é o plano perfeito e único de Deus. Então, de fato, se Jesus estava no controle completo de todos os eventos que levavam à sua morte, ele não ficou surpreso com a sua traição. Eu acho que ele vai me trair, hein? Não, ele sabia de todas as coisas. Agora, Jesus, enquanto homem, eu pergunto, será que ele estava angustiado, com o coração partido, desapontado? Provavelmente sim. O traidor era um amigo próximo, andava com ele, não fazia pouco tempo que eles estavam andando juntos. E afinal de contas, quem de nós gosta de ser apunhalado pelas costas? Quem fica feliz em saber que um suposto amigo não tem sido sincero e que ele pensa em nos deixar na mão? Ninguém gosta disso. Então Marcos comenta isso, a traição do nosso Senhor e a instituição da ceia do Senhor, é o que ele está falando. Então, enquanto eles estavam ali, os discípulos com o Senhor, reclinados à mesa, comendo, Jesus solta as palavras que devem ter chocado todos eles. Talvez tenha provocado calafrios nos seus ouvintes naquela situação, quando ele diz, garanto que um de vocês vai me trair, um que está comendo comigo. Jesus sabia quem era o seu traidor. E quando ele está falando isso, ele se apropria do Salmo 41:9, que diz, até meu amigo, em quem eu confiava, aquele que comeu o meu pão, levantou o calcanhar contra mim, ou deu costas para mim, levantou o calcanhar contra mim. Então Jesus está aplicando essa verdade bíblica, esse Salmo de Davi, naquele momento, em todo o tempo. Ele ensinava aos seus discípulos, e ensina a cada um de nós. Mas veja, Jesus não é um herói trágico de filmes, que anda distraído, que tem os eventos fora de seu controle. Não. Não existe o menor indício de que ele estava desesperado, ou com medo, ou com raiva, ou que ele estava tratando a situação com futilidade. Não, não. Nós não vemos Jesus se acovardando, nem recuando. Pô, ele foi me trair, acho que é melhor eu voltar para Betânia. Não, ele não faz isso. Ele permanece firme no seu propósito. Então, diante disso, nós vemos que sim, de fato, Judas e os outros discípulos podem, ou melhor, Judas e os mestres da lei, podem agir contra Jesus, mas eles não podem agir sobre, eles não podem influenciar Jesus. E os preparativos e cuidados da Páscoa são indícios de que Jesus, nesse evento fundamental, ele viu o contexto ideal para a sua própria autorrevelação. Jesus está aproveitando a situação da Páscoa e se revelando agora como o Cordeiro Santo de Deus. Nós vemos que o alto sacrifício de Jesus, na última ceia, ele está tratando disso, falando do seu alto sacrifício, e nós vemos nessa ministração, nessa instrução, um contraste, o alto sacrifício de Jesus e a infidelidade dos seus discípulos. Porque você que já leu os evangelhos e conhece a história, sabe do que vai acontecer depois na sequência. O que cada um deles vai fazer. Jesus entrega a sua vida, e nisso nós vemos graça, nesses homens falhos que estão sentados lá com ele, que Jesus entrega a sua vida não pelos dignos, mas exatamente pelos indignos, até mesmo por seus seguidores infiéis e covardes, ele entregou a sua vida. Lembrando disso, e por isso o apóstolo Paulo em Romanos 5:8 ele fala, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. De novo, a ceia do Senhor é uma refeição pactual que celebra a obra da expiação de Cristo. E também é um meio de fortalecimento da nossa fé enquanto olhamos para Ele, para esse sacramento. É um saborear que antecede o banquete futuro, irmãos. Mas aqueles que participam com corações não arrependidos dos seus pecados, participam da ceia, comem e bebem para o juízo de si mesmo. Nós vemos no texto, então, a partir de agora, vai ficando tenso, a partir do verso 17 e 18, vou ler de novo o 18. E quando estavam comendo, sentados à mesa, Jesus disse, em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Nós vemos a traição de Judas,
que mostra ao mesmo tempo a soberania divina e a responsabilidade humana. O anúncio, então, da traição confirma a realidade de tudo aquilo que Jesus predisse sobre a sua morte. Ele, então, está denunciando traição no primeiro momento. Nós sabemos que Judas é o traidor principal desse enredo. Mas nós também vemos, isso é muito enriquecedor no 19, quando diz: então eles começaram a se entristecer e a dizer um após o outro: sei que não sou eu. Gente, a versão que eu estou lendo é a Almeida século 21. E aqui, justamente nesse texto, eu fiquei triste, porque essa tradução ficou devendo para nós. Talvez na sua, eles estão respondendo: por acaso serei eu? Porque no original eles estão respondendo numa pergunta retórica. É como se os discípulos estivessem falando: Senhor, não sou eu, né? Como a gente fala. Por acaso sou eu? Cada um deles falou: por acaso sou eu? E é muito interessante. Eu não sei se você consegue se imaginar, se fosse eu ou você naquela mesa, será que nós teríamos a mesma atitude? Um de vocês vai me trair. Será que eu, Paulo, eu ia olhar para Jesus? Ah, não, Senhor, eu não. Deve ser o Judas, sempre achei ele meio estranho. É o cara do dinheiro. Ah, o Mateus. O Mateus, ele é ambicioso, ele era cobrador de imposto. Não, acho que é o Pedro. O Pedro, ele pisa na bola direto. Será que a gente não teria uma atitude dessa? Mas olha só o que eles fazem. Eles perguntam: será que sou eu, Jesus? Cara, como isso nos ensina. Como isso nos ensina. Jesus responde para eles: aquele que come comigo no prato. Veja, era um costume do partilhar das coisas, dos utensílios. E o prato era um prato no meio, onde eles comiam as ervas amargas. Eles molhavam o pão nas ervas amargas e comiam. Então, na verdade, o que Jesus fala nesse momento pode ser qualquer um, porque todos vocês estão comendo comigo do mesmo prato. É isso que ele está falando. Então, nesse momento ali, as palavras de Jesus provocam tristeza e um exame de consciência. Tanto que eles respondem: será que sou eu? Uma autoavaliação, uma análise. E de fato, isso deve ser provocado na gente também. Nós devemos nos perguntar: será que não sou eu que vai te trair hoje, meu Senhor? Só que aí Jesus continua, ele reduz a lista de seus possíveis traidores, né, dos seus companheiros íntimos e confiáveis. Jesus, então, ele faz uma declaração das mais profundas e teologicamente significativas de toda a Bíblia. Quando ele responde no verso 21, olhe comigo. Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Ali no livro do MacArthur e no Evangelho de Mateus, a gente vê, olha que importante, nós lermos os sinóticos. Ele responde, em algumas versões fala: serei eu? Quando Judas pergunta, fala: sim, é você. Outras versões fala: tu o dizes. Jesus responde: é tu que está falando, cara. Ou é conforme você está dizendo. Então, nós vemos nesse verso 21, primeiro, Jesus como o Filho do Homem, que foi profetizado por Daniel, que foi predestinado para ser traído e crucificado, Daniel, o Antigo Testamento, e mais uma vez Jesus casou a figura apocalíptica de Daniel com o servo sofredor, que é o tom e é a interpretação, é a ótica de Marcos olhando para Jesus. Servo sofredor, o servo sofredor de Isaías 52, e também dos Salmos 22. Nós vemos 2, o Senhor Jesus teve pena daquele que o traiu, quando ele fala: ai daquele. Apesar dessa rígida sentença, Jesus amou e cuidou de Judas. Depois a gente vai ver lá na frente, quando ele dá o beijo: aqui vieste, amigo. Cara, isso me choca, quando Jesus chama o seu traidor de amigo.
Terceiro, vemos nesse verso 21 que o julgamento futuro para Judas será tão terrível que seria melhor se ele não tivesse nascido. Então, novamente, nós vemos a verdade de que diante da revelação, a resposta da nossa parte é responsabilidade. A revelação de Deus traz responsabilidade da nossa parte. E quarto, mesmo que a traição de Judas tenha sido ordenada de acordo com o plano divino de Deus, e também que Judas, é moralmente responsável por sua ação. Jesus, ele vai ser traído e crucificado de acordo com a vontade pré-determinada de Deus, mas isso de forma alguma livrou Judas da sua responsabilidade e da sua culpa. O que isso quer dizer é que, embora a traição de Judas faça parte do plano de Deus, também foi uma escolha de Judas trair Jesus e vendê-lo como um escravo por 30 moedas de prata. Então nós vemos a soberania divina e a responsabilidade humana. Não é tão fácil da gente entender, mas esse é um mistério divino que nunca compreenderemos na sua totalidade nessa vida. Mas nós temos que abraçar essa verdade e essa tensão de que a soberania divina nunca cancela a liberdade humana e a responsabilidade moral que nós temos diante de Deus e dos homens. Então, Deus é soberano sobre tudo e todos? Resposta, sim. Outra pergunta, ou melhor, outra pergunta. Todo homem é responsável pelos seus atos? Resposta, sim também. Então, a resposta de Jesus para a pergunta de cada discípulo nos chama para uma autoanálise, como eu já falei. Serei eu, Senhor? Nós temos que nos examinar. Spurgeon vai dizer, a respeito desse texto, que suspeitar de si mesmo é o parente próximo da humildade. E aqueles que são os últimos a suspeitar de si mesmos, geralmente são aqueles que deveriam ser os primeiros a ter autodesconfiança. Então, sim, de fato, Judas traiu Jesus, mas logo pela manhã da sexta-feira, todos os discípulos vão traí-lo. Judas o traiu por ganância. Nós vimos anteriormente no capítulo 10, no verso 10 e 11 desse capítulo. Mas o resto dos discípulos vão traí-lo por fraqueza lá na frente, vão estar dormindo no Getsemane, quando Jesus pede para eles vigiarem. Vão traí-lo por medo, quando todos correm, fugindo do exército romano, e por covardia, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas eu e você? Eu e você, cada um de nós, somos um Judas também. Porque todo pecado contra Jesus é uma traição. É um ato pessoal de traição. Hashtag somos todos Judas. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Assim como Judas e os 11. Porque dentro de cada um de nós tem muito potencial para pisar na bola, para chutar o pau da barraca, para errar, para fracassar. Alguns leitores, autores antigos falam que o labor principal do homem é um só: pecar. Pecar. Nós temos muito potencial para isso. E um dia, eu e você vamos prestar contas diante de Deus. Por isso, então, tratando do assunto da Santa Ceia, o apóstolo Paulo, com muita propriedade, nos ensina, quando ele diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, saiba que todo o pecado contra Jesus é um ato de traição. No entanto, é justamente aqui que a graça do Evangelho brilha tanto. Porque mesmo aqueles que traem esse grande rei e glorioso Salvador podem experimentar o perdão imediato dos seus pecados e completo esse perdão por meio de um simples e profundo e genuíno arrependimento e confissão de pecados. Confessai os seus pecados uns aos outros, vai nos dizer João.
Então o arrependimento de verdade, piedoso, vai entristecer, ele vai se entristecer com a coisa terrível que fez. Aquele que se arrepende dos seus pecados se entristece com a coisa terrível que fez. Mas em seguida ele corre para os pés do seu Redentor, do seu Salvador, aquele que levou os nossos pecados sobre si na cruz do Calvário. Então, pela graça, Deus perdoa e fornece força para eu e você seguirmos em frente na família dos perdoados. Jesus, então, ele chama os seus para coinonia, para comunhão, para serem participantes do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Jesus. Ele chama os arrependidos para comunhão. E os arrependidos são aqueles que não temem a morte, mas estão mortos para esse mundo também. São aqueles que têm a viva esperança na obra da cruz do Calvário. E essa é a boa notícia nesse texto, nessa primeira parte da ceia, e eu concluo com isso. A boa notícia é que ainda hoje Jesus continua chamando os pecadores que ele escolheu para se assentarem com ele na mesa da reconciliação. Amém. Amém. O Senhor nos ajude a sermos gratos a partir do mês que vem, quando nós estaremos reunidos aqui, participando da Santa Ceia do Senhor. Semana que vem nós continuamos a conversa. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos colocar de pé e orar? Pai Santo e amado, ajuda-nos, Senhor, no caminho, a sermos daqueles que reconhecem os seus pecados, a sua insuficiência, a nossa incapacidade, Pai. Ajuda-nos, Pai, a enxergarmos a nossa miséria, mas ao mesmo tempo a tua maravilhosa graça, as tuas riquezas em glória derramadas sobre as nossas vidas, Pai. Perdoa-nos quando nós não somos gratos pelo sacrifício, Pai. Quando nós levamos uma vida dita cristã de qualquer jeito. Quando nós nos esquecemos de render graças pelas pequenas coisas da vida, o pão nosso de cada dia, a saúde que temos, o dia de sol, os amigos, a igreja, a família. Mas acima de tudo e de todos, o privilégio de sermos chamados para nos assentarmos à mesa da reconciliação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a permanecermos firmes de pé nesse caminho, no caminho do arrependimento, no caminho do contentamento, no caminho do amor, em nome de Jesus. Amém.